A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Primeiro eu glorifico a Deus que nos dá graça, privilégio de estar mais uma vez na casa do Senhor, no altar da casa de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Agradeço ao pastor Giovanni pelo convite. Meu irmão, se o meu irmão não me convidar, quem é que me convida? Né? Eu fico orgulhoso dele reforçar que eu sou irmão, porque ele é bonitão, né? Glória a Jesus. Deixa a gente orgulhoso. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. Hoje, pelo menos, tivemos no retiro dos jovens, lá em Nova Grande, no sítio, lá, no meio do mato, um vento frio, a garganta começa a trancar um pouquinho. Mas estava lá ministrando meio com os jovens, uma bênção. Juventude. Mateus capítulo 27, lá no verso número 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, se entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram. Nem podeis assentar, meus irmãos. Oh, glória! Hoje também é culto de ceia, né? Então eu estava orando a Deus, meditando nesta passagem. Esse versículo que fala que o véu do templo se rasgou no momento em que Jesus rendeu o seu Espírito, entregando-se na cruz por nós, o véu se rasgou. Eu estava vendo algumas coisas das simbologias, tipologias proféticas desses fatos do templo do Antigo Testamento, tabernáculo, depois o templo, e creio que Deus tem algumas coisas para edificar nossa fé e nossa vida na comunhão do Senhor nesta noite, amém, irmão? Então é muito importante nós olhar para esse negócio e entender a mensagem da palavra de Deus. Talvez para a gente ler isso aqui, o véu do templo se rasgou, o véu, a cortina. Qual é a importância disso? Porque a cultura e as coisas são muito diferentes hoje. A religião, enfim, a judaica, o cristianismo, muita coisa diferente de tempo, de época, enfim. Mas tem uma grande importância para você entender o judeu da época. Eles tinham tanto temor e reverência pelo nome de Deus, que o nome próprio de Deus eles nem usavam pronunciar. Tamanho era o temor e a reverência. Então aquele véu fazia separação no templo, ninguém podia ultrapassar ali, somente o sumo sacerdote uma vez no ano. Depois me fala mais um detalhe disso. Então aquilo trazia um temor muito grande para o judeu, medo de Deus, que nem pronunciar o nome próprio de Deus eles pronunciavam. Então quando falavam de Deus, eles usavam a expressão Hashem, que significa o nome, porque eles não podiam dizer o nome. Que nome? Aquele que era representado por uma chamado tetragrama, que se perdeu a pronúncia, porque eles não podiam pronunciar, né? Então se perdeu essa pronúncia, que era o Y, o H, o W, H. Então era difícil de pronunciar isso. Hoje a gente diz Jeová ou Yahvé, coisa semelhante, mas não se sabe nem o certo essa pronúncia. Por quê? Eles tinham tanto medo e temor que eles não podiam nem pronunciar o nome do Senhor. Então eles diziam o nome, ou aquele que tem o nome, tá? Mas não podia dizer o nome. Quando o escriba, o copista, estava escrevendo, copiando o Pentateuco, a lei que Moisés deu, os 5 primeiros livros da Bíblia, quando chegava no nome do Senhor, o copista tinha que levantar, tinha que passar pelo ritual da purificação, se lavar com água, pegar uma pena nova para, na tinta, escrever aquele nome que eles não podiam pronunciar. Tamanho era o temor e a reverência que eles tinham pelo nome do Senhor. Tanto você vai entender isso com Moisés, por exemplo, depois de ver tantos milagres, o Senhor abriu o mar vermelho, foi todas aquelas pragas no Egito, aqueles milagres tudo, abriu o mar, depois ele ir para o monte, ver a glória de Deus, aqueles 40 dias no monte, e quando volta lá o povo tinha feito um bezerro de ouro, aquele processo todo. Moisés chega e diz, Senhor, me mostra a tua glória. Ora, o homem que viu tudo aquilo, né, acontecer, chega e diz, Senhor, me mostra a tua glória. Ele queria ver a face de Deus. E qual foi a resposta de Deus para Moisés? Ninguém pode ver, nenhum homem pode ver o meu rosto e viver. Então dava esse medo nas pessoas, tinha esse medo.
Por exemplo, Gideão, lá em Juízes, quando ele recebeu a visita do anjo, e quando ele viu que era um anjo do Senhor, ele disse: eu vi a glória do Senhor, o anjo do Senhor, eu vou morrer. E o Senhor disse: não, Gideão, tu não vai morrer. Quando o anjo de Deus apareceu para Manoá e a sua esposa, que foram os pais de Sansão, quando Manoá viu que era o anjo do Senhor, ele também disse: nós vamos morrer. Daí a mulher dele, eu acho que é mais fé que ele, né? Disse: não, se Deus quisesse matar nós, não tinha vindo dizer essas coisas, que nós vamos ter um filho que vai ser nazireu de Deus. Deus não teria falado isso, não vamos morrer não. Mas o que eu quero falar aqui é aquele medo que eles tinham, aquele temor e aquele véu que fazia uma separação, por causa desse medo que era imposto, então, por causa da natureza pecadora, corrompida do ser humano. Então havia esse temor. O escritor aos Hebreus, ele fala que o ministério dos sacerdotes da época, eles ministram como figuras de sombra das coisas lá do Antigo Testamento, aquele trabalho todo do tempo, aqueles rituais todos de sacrifício, aquela coisa toda. Eles estão ministrando em algo que é sombra das coisas futuras, das coisas que ainda virão. Ele diz que foi dado a Moisés uma visão de um modelo celestial, e dito a Moisés: tenha o cuidado de construir, edificar o tabernáculo conforme o modelo que foi te mostrado no céu. O mesmo escritor aos Hebreus diz que são sombra de bens futuros. Então, quando nós olhamos para as coisas do Antigo Testamento, figuras simbólicas, são símbolos das coisas reais. Então, quando fala de sombra, é tipo assim: você está andando em algum lugar, ou se você levantar a sua mão, ou ver a sombra de uma árvore, por exemplo, você identifica a sombra que é uma árvore, mas você não consegue ver a folha, o fruto, a cor, como é que está e tudo mais, só vê que é uma sombra. Então você tem uma imagem mais ou menos, não clara. Então isso era a antiga aliança, mas na nova aliança você tem tudo revelado e claro. Então esta dificuldade. No Antigo Testamento, então, eles não podiam ter esse entendimento completo. Eles estavam lidando com sombras de coisas que viriam mais tarde, a revelação exata das coisas. Isso que o escritor aos Hebreus ressalta. Então, quando Deus dá a Moisés uma visão, ele diz: constrói conforme o modelo que foi te mostrado. E eles constroem o tabernáculo, uma tenda, na verdade, é isso. E mais tarde, no tempo de Salomão, fizeram o templo, seguindo o mesmo modelo. Mas lá no deserto, o tabernáculo tinha o pátio, e na Bíblia diz átrio, que é o pátio, cercado com cortinas. E quando chegava no portão de entrada, tinha 4 cortinas, 4 cores. E cada uma dessas cortinas, dentro dessa figura, ela aponta para os evangelhos. A primeira cor, que era o púrpura, é a cor da realeza, que aponta para o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para judeus que esperavam o rei prometido, tanto que começa com a genealogia de Jesus. Então ele apresenta o rei. A outra cortina era o carmesim, a cor do sangue, que representa o Evangelho de Marcos. Fala da natureza humana de Cristo. Se Mateus fala da natureza real, do Senhor como rei, o Marcos fala da natureza humana e apresenta Jesus para os romanos como o servo, que era coisa do Império Romano, o homem do serviço pesado. O branco representa o Evangelho de Lucas, que apresenta o Senhor Jesus como o Filho do Homem. Foi escrito para quem? Para gregos, porque o grego buscava a perfeição do ser humano pela filosofia, buscava o homem perfeito. Então Lucas apresenta Jesus assim, e ele é representado pela cor branca lá da cortina. E a quarta cor era o azul, que é a cor do céu, representa o quê? O Evangelho, conforme escreveu João. Então João apresenta o Jesus Cristo divino, e tem também a águia como símbolo. Então quando o judeu ia ao templo, eles passavam no portão as 4 cortinas, dessas 4 cores, falando então da realeza, da divindade, da humanidade de Cristo e da eternidade, ou do divino, as 4 coisas. Mas quando ele passava pela cortina, que ele entrava no pátio, o primeiro objeto que ele se deparava era o altar de bronze. O que é isso? O altar do sacrifício. Ali aponta para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Então a primeira coisa que o pecador, o judeu, se deparava ao entrar no pátio era
o altar do sacrifício. Esse é o primeiro passo para qualquer vida de fé, para qualquer coisa, como disse o escritor aos Hebreus, lá no sombra, aqui é a realidade das coisas, cumpriu em Cristo. Então, primeira coisa, o sacrifício. Seguindo adiante, depois do altar, o próximo objeto era a pia de bronze, com água limpa, água pura, era o ritual da purificação. Então, nesse processo, o sacerdote que ministrava ali, ele tinha que fazer o sacrifício no altar, aí ele tinha que ir para a pia de bronze e lavar-se na água limpa. E essa caminhada, ele estava indo em direção a entrar no tabernáculo, propriamente dito. Então ele tinha que seguir esses passos. E aqui nós encontramos uma coisa interessante. Então, primeiro o altar, depois a pia de bronze, ele lavava. Mas ele tinha que estar levando o sangue do sacrifício, e ele tinha que pôr as vestes sacerdotais, a vestimenta própria, para daí ele poder entrar no lugar santo, que era o primeiro compartimento da tenda, do tabernáculo. Quando ele chegava no primeiro compartimento do tabernáculo, ele deparava com 3 objetos. À direita, a mesa dos pães da proposição. O que era isso? Eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel, disposta em 2 montezinhos de 6 pães. Ali estavam os 12 pães. Aqueles 12 pães eram colocados todo sábado. Todo sábado era trocado. E quando trocava aqueles pães, o sacerdote tinha que comer aqueles pães que passaram 7 dias expostos na mesa. Eles tinham que comer aquele por pães novos na mesa. Então, quando ele entrava no lugar santo, primeira coisa, a mesa dos pães. Então, se no primeiro processo do altar nós encontramos o sacrifício, no segundo nós encontramos a água da limpeza, da lavagem, da purificação. Certo dia o Senhor disse para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então ali o próximo passo é a purificação. Aí você entra no tabernáculo, você tem o pão que aponta para Jesus Cristo, o maná que desceu do céu, o pão espiritual, o alimento para a nossa vida. Estão me entendendo? Então a pessoa vai seguindo a sua jornada, passa pelo altar do sacrifício, passa pela pia de bronze, lugar da purificação e da santificação. Aí ele entra no lugar santo e pode se alimentar do pão da vida, o pão que estava ali representando as 12 tribos de Israel e representa Jesus Cristo, também na figura do maná. Então ele se alimenta do pão. À esquerda, no lugar santo, estava o candelabro de ouro, uma peça rara, riquíssima, toda de ouro, que tinha que estar acesa constantemente. Isto aponta para Jesus Cristo, que disse: eu sou a luz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ali aponta para Jesus Cristo. No centro, próximo ao véu, estava o altar do incenso, que tinha que estar queimando incenso constantemente. Lá em Apocalipse diz que o incenso é a oração dos santos, aleluia. Então ali é o lugar da adoração. Ninguém chega ao altar da adoração sem primeiro passar no sacrifício, onde é perdoado o pecado, sem passar na pia da lavagem da água, onde é santificado, sem entrar e comer do pão que dá vida nova, sem ter a luz da revelação de Cristo, para depois ter o altar de adoração e oração. Sem esses processos você não chega lá. Agora você diz: mas que glória, passei no altar do sacrifício, estou lavado, purificado pelo sangue, estou perdoado e justificado, passei na pia, tomei o banho da lavagem da água da palavra, foi limpado minha imundícia, meu pecado, foi lhe dado uma veste nova, pude entrar no lugar santo, pude comer do pão e ter a luz da vida, e pude ter o altar da adoração, mas tem um véu que não deixa eu ver a glória do Senhor. Está entendendo? Oh Jesus, aleluia. O pecador ia só até o pátio. O sacerdote entrava no lugar santo, mas não podia passar o véu, porque lá estava outro objeto, o mais santo, o mais sagrado de todos. Somente o sumo sacerdote podia fazer esse ritual uma vez no ano, que era chamado o dia da expiação nacional, o dia da santificação, do perdão, só uma vez no ano. E ele tinha que fazer todo esse ritual que eu já descrevi. E aí ele podia passar o véu e entrar onde estava a arca, que é a presença da glória de Deus. Aquela glória que Moisés desejou ver, ela estava ali. Por isso esse homem podia entrar só uma vez por ano. Agora o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, que quando a pessoa entrava no pátio, como eu falei, primeira coisa ele deparava com o altar de bronze, depois o altar de bronze, o sacrifício, depois a pia. Quando ele passava o primeiro véu e entrava no lugar santo, a mesa depois aqui, o candelabro aqui e no centro o altar. Quando passava o véu,
tinha a arca do concerto ou da aliança. Isto forma a cruz de Cristo. Você consegue entender? Aqui e aqui, forma a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, do lado de dentro do véu estava a arca da aliança. O que era a arca? Nada mais era que um pequeno caixote de madeira, mas revestida de ouro por dentro e por fora. Tinha uma tampa toda de ouro chamada de propiciatório, com a figura ou a escultura de 2 querubins, um de cada lado, com as asas protegendo. E diz que a glória de Deus descia ali em forma de uma nuvem, e dali o Senhor falava. Primeiramente com Moisés, que Moisés foi, além do sumo sacerdote, foi o único que teve o privilégio de entrar no dia da inauguração no lugar santíssimo, e dali Deus falar diretamente com Moisés da nuvem de glória. Ele não viu o rosto de Deus, porque era uma nuvem, uma fumaça que descia ali sobre a tampa, e dali o Senhor falava com ele. Então ali é o lugar da presença da glória, mas o povo não tinha acesso a nada disso, eles ficavam lá fora. Aleluia. Por isso precisava do mediador, o sumo sacerdote, que fizesse todo aquele ritual e depois entrasse lá na presença de Deus para orar, interceder, e ele só podia entrar lá levando o sangue lá do altar, do primeiro altar. Só podia entrar lá levando o incenso do altar da adoração, no incensário, queimando o incenso com aquela fumacinha cheirosa, linda, que era a única fórmula, única, exclusiva para lá, não podia ser feito por outra coisa. E aí ele podia entrar com o sangue do sacrifício e com o incensário adorando a Deus. Então o sumo sacerdote podia ali na presença de Deus orar, interceder, suplicar o perdão pelo povo. E se Deus assim o aceitava, o sacerdote saía de lá cheio da glória de Deus, estendia a mão e abençoava o povo. E o povo se alegrava e diria: teremos mais um ano de bênção, teremos mais um ano de vitória, porque o Senhor aceitou o sacrifício, porque o sacerdote foi aceito, porque ele ministrou a bênção. E o povo voltava do pátio para casa, não podia ver a glória do que estava lá dentro. Então quando eles olhavam de fora, era uma tenda feita de pele, coberta de pele de cabra e outros animais. Então por fora era aquilo, era feio, era uma tenda com peles, coberta de peles, couro de animais, não era nada bonito. Agora quando ele entrava, ele via aquele cortinado branco com bordados de ouro, com a luz do candelabro, com aquela arca de ouro, com aquele altar de ouro, aquela mesa de ouro, aquela coisa toda brilhando com a luz por dentro. Era a coisa mais linda, de uma beleza indescritível. Isto representa o Evangelho de Cristo no todo. Aquele que está de fora não vê a beleza, não vê a glória, não vê nada. Só quem entra para dentro que consegue ver a glória de Deus. E o quão maravilhoso e glorioso é estar na presença de Deus. Aleluia. Só que entra. Então o povo tinha aquela sede de ver, mas não podia. Vem Isaías, diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então o ser humano anseia e deseja ver Deus, deseja a glória de Deus, mas tem uma barreira chamada pecado, chamado cortina, o véu da separação. E a gente não consegue. Aleluia. Toda vez que você quer Deus, que você deseja mais de Deus, se apresenta uma barreira, pecado, um véu que separa. Então por séculos, desde a peregrinação no deserto, e depois que o templo de Salomão foi construído, aquele véu permanecia. Nabucodonosor destruiu esse templo, o povo foi escravo na Babilônia, 70 anos. Voltaram, reconstruíram, Zorobabel, o segundo templo, era bem menor, bem mais simples. O povo chorava por causa disso, mas lá estava o véu. A arca desapareceu, mas o véu da separação continuou. Já no início do Império Romano, o governador da época reconstruiu, Herodes reconstruiu o templo. Na verdade reformou, ampliou. Aquela maravilha que resta um pedaço do muro hoje lá, chamado Muro das Lamentações. Então era um templo enorme, muito grande, muito lindo, que esse homem reformou, remodelou, enfim, reconstruiu, mas o véu continuava lá. E o véu desse templo, então, que foi isso que aconteceu, diz que um comentarista, Champlin, disse que era da largura, a espessura desse véu era da largura da palma de uma mão. Então, dependendo da mão do homem que eles tomaram como modelo, quem sabe 12 centímetros, 15 centímetros de espessura era a tal cortina da época. 72 dobras de fios torcidos de linho fino, branco, bordado. Diz que duas juntas de boi puxando uma para um lado e para o outro não conseguia rasgar esse véu. O templo era muito alto, ela tinha 18 metros de altura. Imagina isso. E aí aquele temor da glória de Deus que está do outro lado do véu, e nós não podemos passar, não podemos ver o que está do outro lado.
Era o anseio de todos. Lembra que eu iniciei falando que o judeu tinha medo, que nem pronunciava o nome de Deus? Aí quando Jesus vem cumprindo toda essa tipologia que acabei falando, essa tipologia profética, e ele começa o seu ministério, e ele começa a falar para os judeus, e ele diz assim: Papai do céu. Os judeus diziam: blasfemo. Quem pode dizer que é Deus? Quem pode se referir a Hashem desse jeito? Está blasfemando. E Jesus dizia: meu pai. E ele se escabelava, rasgava suas vestes. Está blasfemando. Qual é o pecador que pode dizer isso dele? Porque não podia dizer Jeová, ou Yahvé, seja como for. Então eles não aceitavam Jesus falando daquela maneira, aquela intimidade com o Senhor. Ele se refere lá ao Salmo 10, quando diz: o meu Senhor diz para o meu Senhor: me assenta à tua direita. Ele está se fazendo Deus. Se fazendo Deus, não era Davi. Davi estava profetizando sobre ele. Então não conseguiu entender aquela intimidade de Jesus falar e falar de Deus como meu pai, meu papai, aquela outra expressão, Abba Pai, meu pai, meu papai, o papai do céu, coisa dessa expressão, e a maneira que Jesus falava. E eles se escabelavam, porque para eles tinha aquela separação, que não podia. Então por isso muitos tinham dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Então Jesus, nessa tipologia, foi aquele que passou no altar do sacrifício, que passou pela pia, que passou por todos esses processos. E quando ele está na cruz e clama em alta voz, rendendo o seu espírito, o véu se rasgou de alto a baixo. E interessante que a Bíblia diz assim: de alto a baixo, 18 metros de altura. Se duas juntas de boi puxando uma para um lado, eu não conseguia rasgar. Não pode ser obra humana, não tinha como homem fazer isso, rasgar de maneira tão perfeita, porque isso estava cumprindo a carne, o corpo de Cristo, que foi rasgado na cruz por nós, aleluia. Então o véu se rasgou, e o escritor aos Hebreus diz: agora nós podemos chegar com liberdade e com confiança ao trono da glória, aleluia, pelo novo e vivo caminho aberto pelo véu, isto é, pelo seu corpo que foi ferido e rasgado na cruz. Então aquela foi a mensagem, grande impacto, dizer para eles assim: ó, não tem mais véu de separação. Você não precisa mais de sumo sacerdote humano ou de homem humano intercessor por você. Você pode chegar direto à presença da glória, aquela que Moisés quis ver, que Davi quis ver, que tantos homens do passado quiseram ver e não podiam ver porque tinha um véu de separação. Agora o véu foi rasgado, o caminho foi aberto. Qualquer pecador, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Cristo, passando no altar, pegando o sangue, passando na lavagem da palavra, entrando e se alimentando do pão, recebendo a luz de Cristo e colocando no altar de adoração, ele consegue entrar no lugar santíssimo da presença da glória. E esta glória já está aqui esta noite. Estamos na presença da glória do Eterno, estamos na presença do trono, diante do trono do Senhor, porque o caminho foi aberto. Crente em Cristo, tenha liberdade e adore, a não ser que você não entendeu e ainda não viveu esse processo na sua vida. Mas se você já entendeu, já viveu, está vivendo esse processo, você está diante da glória do Eterno, não há véu de separação. Você não precisa de mediador humano, porque o verdadeiro sumo sacerdote perfeito está diante de Deus, aleluia, com o sangue do seu próprio sacrifício. É o que diz o escritor aos Hebreus. Está lá com a adoração, o incenso da adoração, com as nossas orações, e ele intercede por nós. Aleluia! Glória! Chegue com confiança, chegue com inteira liberdade. Se foi aquele medo que não podia nem pronunciar o nome dele, Jesus tirou isso. Ele disse: ele é meu pai, ele é teu pai, pode chamar ele de pai, porque ele deu o poder de serem filho. Todo aquele que crê recebeu o seu nome. João capítulo 1. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. E o filho pode dizer: meu pai. O filho pode entrar na casa do pai, aleluia.
Está entendendo? Se foi, o véu se rasgou, não existe mais. Mas era tão difícil dos judeus entender. Mas os primeiros apóstolos entenderam. Entendeu? Falamos terça-feira aqui no estudo, né? Depois do impacto da crucificação, da ressurreição e do Pentecoste, os discípulos conseguiram entender. Não tem mais véu, o caminho está aberto. Podemos chegar e falar diretamente com o Pai. Antes eles ficavam no pátio e o sacerdote tinha que fazer a mediação, indo lá do lugar santo e no Santíssimo para falar por eles. Mas agora não tem mais cortina, aleluia. A glória está visível e acessível a todo filho, a glória do Pai, aleluia. Mas precisa entrar por esse caminho. No altar do sacrifício temos o perdão, a justificação. Na pia de bronze, a água da palavra, a lavagem, da purificação e da santificação. Outros nossos maus hábitos, más práticas, heranças pecaminosas, maus hábitos da vida velha são lavados, são limpos, são tirados, aleluia. Quando o Senhor toma a bacia e vai lavar os pés do discípulo, e Pedro diz: não, Senhor, você viu, o Senhor é o mestre, vai querer fazer isso? Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O Pedro: tá bom, Senhor, então não só os pés, mas lava o corpo todo. Aí Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra, só precisa lavar os pés, aleluia. Está entendendo? A sua maneira de andar, nessa terra precisa ser lavado e purificado todo dia, aleluia. É a sua caminhada, mas a sua alma, a sua vida já está lavada pela água da palavra. Então você se alimenta do pão e você está na luz, e você agora, você pode entrar, porque não tem mais véu, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Glória a Jesus, deixa para trás toda a barreira. Eu costumo dizer que as pessoas têm dificuldade de entender a diferença da antiga aliança e da nova aliança. E a diferença é exatamente essa. A antiga aliança te impunha um medo por causa do pecado. Dizia: você não pode chegar na presença dele por causa do pecado. Se você em pecado chegar na presença dele, a glória da santidade dele te fulmina, você morre. Por isso eles tinham aquele medo, como falei, esses exemplos de Gideão e outro. Agora, quando Cristo veio, derrubou tudo isso, aleluia. Mas como é que nós somos aceitos por esse Deus tão santo, tão glorioso? Deus mudou? Deus não mudou, mas nós somos aceitos pela santidade de Cristo, que nos justificou através do seu próprio sacrifício, e por esse meio nós somos aceitos, aleluia. Caiu a separação, o Pai nos aceita. Não deixe o inimigo impor dúvida, medo e receio em você, achando que você não tem direito, que você não pode mais estar na presença de Deus. Você pode, por aonde? Como ele seja, repito de novo, Hebreus, novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus, que passou por todo esse processo. Ele tirou a barreira. Não tenha mais medo de se dirigir ao Senhor. Você não precisa de mediador humano, você precisa do único mediador eterno, perfeito, Jesus Cristo. Quando você crê e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, Ele passou por todo esse processo, e a santidade dele é atribuída a nós, aleluia. E a natureza dele é gerada em nós, e a santidade dele é acrescentada em nós, e vai edificando dia após dia, e você vai crescendo e aperfeiçoando a sua salvação e a sua santificação. E como é esse processo? Tudo isso que já acabei de descrever: sacrifício, água, pão, luz e adoração. Palavra e oração. Palavra e oração, está entendendo? Você vai crescendo em santificação e comunhão, e tendo liberdade na presença dEle. Liberdade na presença dEle. Liberdade na presença dEle. Ah, meus irmãos, essa noite tem que quebrar cadeias aqui. Em nome de Jesus. Porque tem mentes aqui que ainda estão aprisionadas no medo do passado. Digo isso pelo Espírito de Deus e pela palavra que é esta noite. Tem gente crente na comunhão da igreja, mas ainda está se sentindo preso na sua mente, nos seus sentimentos, naquele medo do passado. O passado Jesus levou na cruz. Toda a escritura que era contra nós, que gerava essa separação, diz: foi pregada, disse Paulo, foi pregada com ele na cruz, sobre ele. Não há mais condenação, disse Leão Romano.
para aquele que está em Cristo. Ou seja, não há mais véu de separação, não há mais pecado que te separe, porque Cristo levou nossos pecados lá na cruz. Está entendendo? E Ele era santo, perfeito. Não era o sacerdote humano que primeiro tinha que fazer um sacrifício por Ele mesmo, para depois fazer um sacrifício pelo povo, todo aquele ritual. Cristo era santo, não precisou sacrifício por Ele. Ele foi o sacrifício perfeito por todos nós. E se é sacrifício perfeito, quer dizer o seguinte: não tem mais nada que seja necessário que alguém possa fazer para perdão de pecado, para a remissão, não tem mais nada. Ele foi perfeito, completo, único, aleluia, está feito e realizado. Tira toda e qualquer dúvida. Porque aqui, pastor, vou ter gente pensando, será que eu sou perdoado, será que eu não sou? Mas e aquilo lá do passado, e aquela situação de que tira isso da sua cabeça. Tenha fé, está perdoado, lavado, santificado e remido. Tanto que a glória de Deus está aqui e está falando com você. Que prova maior você quer do que Deus, o Espírito Santo aí falando e comunicando ao seu coração, dizendo: não há barreira, não há obstáculo. Filho, filha, estou aqui, estou falando contigo. Filho, estou falando contigo. Filha, estou falando contigo. Que prova mais você quer de que não há mais barreira entre você e Deus? Quão maior é o nosso privilégio do que a do judeu da época, que não podia nem pronunciar o nome do Senhor. Hoje você pode chamar Ele de Pai. Aleluia. Meu Pai. Come em pé, vamos orar. Aleluia. Glória. Mas eu tenho que entender o que o Espírito Santo está fazendo aqui esta noite. Sim, amados. Eu disse que ele está quebrando cadeias e prisões de mentes e corações que se sentem aprisionados no sentimento do pecado, da culpa, se sentindo isolados de Deus. Jesus. E o Senhor está falando muito claro para esta palavra que isto já foi resolvido. Você só precisa crer e aceitar. É o teu nome. Chama isso de aceitar a Cristo, chama isso de conversão a Cristo. Entenda, tudo é correto, tá? Converter-se ao Senhor, entregar-se a Cristo, render-se ao Senhor, receber Cristo como Senhor e Salvador. Hoje é culto de ceia, culto da comunhão, porque não é o melhor momento, é o melhor momento. Quem sabe de você tomar uma decisão agora, pela salvação da sua alma, receber essa liberdade, esse acesso à glória eterna, à vida eterna. Aleluia. Aleluia. Glória. E eu tenho que dar esta oportunidade. Temos alguém que quer tomar uma decisão por Cristo aqui esta noite. Nós queremos te ajudar em oração, te receber como um irmão no corpo de Cristo, chamado igreja aqui, ou igreja chamada corpo de Cristo, como você queira. Então vamos orar e agradecer a Deus. Que te ministrei em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Em nome Pai, de Jesus. te bendizemos e glorificamos nesta noite por tua graça, Aleluia. tua bondade, Senhor Jesus, tua misericórdia. Oramos pela tua igreja, Senhor Jesus, o poder, a virtude e a graça do teu Espírito, Senhor. Venha sobre a vida da tua igreja, renovando, fortalecendo, abençoando, Senhor, e dando vitória a cada dia, acrescentando a cada dia os salvos nesta casa. E que a tua glória, Senhor, se derrame de maneira abundante sobre a vida dos teus filhos da tua igreja. Guarda-os com a tua mão forte, tua mão de graça. E a nossa oração, Pai, a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus.